Poxa, grua. Ainda tão bem. Eu Nunca Contei a Ninguém, ele surge em 2013, a princípio em formato de conto. E nessa época eu passava algumas madrugadas com meu avô no hospital, que estava meio adoentado. E numa dessas madrugadas acabei escrevendo essa história que falava muito da relação de admiração que eu tinha pelo meu Um avô. belo dia, Duan chegou pra mim e disse: Gabi queria fazer um filme stop motion. E aí, bora? E eu disse: Oxi, vamos embora, adorei. Eu, eu lembro que quando eu apresentei a possibilidade de transformar o conto em roteiro de stop motion para Gabi, Aí depois ele falou: Olha, esse daqui eu conto. Aí eu: Esse daí é o roteiro. Gabi olhou com uma cara de você tá doido, você tá louco, isso não vai acontecer. Complexo demais, não dá, impossível. Como é que vai fazer um stop motion disso daí? Isso daqui não é roteiro para o primeiro stop motion de duas pessoas que nunca fizeram isso na vida. A gente tem que começar com objetos, depois a gente começa a aprender a usar massinha, depois é que a gente vai para bonecos articulados. Mas não, a gente já começou sendo afoito e o primeiro filme da gente é com bonecos articulados. Talvez o desafio grande, o que fez a gente continuar, foi exatamente esse lugar do tudo era um grande desafio. Tudo era um terreno que a gente não sabia para onde ia dar. E a gente foi. Quando os meninos me falaram, né, Gabi e Douglas, me falaram do Eu Nunca Contei a Ninguém, eu fiquei assim deslumbrada. Então assim, eu vi os bonecos sendo criados, ainda sem o figurino deles, ainda sem ter colocado algodão, sem ter colocado cabelo. Então assim, eu consegui acompanhar realmente toda a formação. E aí foi foi incrível, foi deslumbrante assim para mim, tipo, visualizar de pertinho. Uma curiosidade é que para chegar ao resultado visto na tela foram necessárias mais ou menos 4.000 fotos. Construir esses bonecos e animar esses bonecos e dar vida a eles de forma a não perder algo que era primordial para essa animação, que era a essência do conto que tinha sido escrito em 2013, foi muito difícil, porque foi um trabalho de formiguinha da gente entender como é que funcionava todos os mecanismos assim. Como o projeto não dava tanto subsídio para a gente de tempo e de estrutura, para a gente ousar mais, para a gente testar mais, a gente precisava testar algo e a partir do momento que esse algo funcionasse, a gente já partia para tirar foto. Outras coisas, infelizmente, a gente teve que descartar ideias que na prática talvez pudessem ser visualmente muito interessantes, mas que a gente não tinha tempo hábil para fazer com que elas funcionassem da forma que a gente queria que ela funcionasse. A produção foi feita de forma completamente caseira e a gente usava o que tinha em mãos mesmo, usava as mesas que haviam na casa. Chegou a usar livros para fazer apoio, a gente chegou a usar botijão de água atrás de um dos cenários para poder dar apoio para a TV. E era isso, o que a gente tinha em mãos a gente ia descolando e torcendo para dar certo. Tinha coisas que eram uma loucura, assim, a gente arriscava mesmo, por exemplo, o tripé às vezes ele ficava preso por fita adesiva. E se essa fita adesiva largasse, a câmera ia ceder e pronto, se perdeu o trabalho de um dia inteiro. Eu acredito que o maior desafio, porque foram só desafios desse curta, mas o maior deles foi tentar passar conhecimentos que antes eram só teóricos ou eram só visuais, de coisas que eu assistia, de making-offs que eu via, de tutoriais. Passar esse conhecimento para algo que fosse prático. Tipo, tudo era muito experimental, então a gente não sabia o que ia sair no resultado final, né? A gente ia tirando foto e torcia para que no final, de alguma forma, funcionasse. Eu gostei muito da cena da abertura do título. A gente teve que filmar ele ao contrário. Primeiro a gente botou o título inteiro e foi tirando o pedacinho do algodão até ele sumir. E depois a gente desinverteu isso para que ficasse na ordem certa, né?
loucura. Tu tá fazendo o que aí, Luan? Eu tô medindo a direita e a esquerda pra saber se tá igual. Tá igual. O mote fantástico do stop motion, que é muito básico e geral, mas é isso, é que a gente consegue trazer muita vida para elementos que não tinham vida. Então, a minha sensação quando a gente faz algo assim é como se fosse uma mágica. E aí, quando a gente coloca essas imagens sequenciadas, né, dos movimentos e da modelagem desses elementos físicos, a gente tem essa ilusão de movimento. Que no cinema de animação, a gente utiliza os conceitos de fenômeno Phi ou efeito Phi e persistência de retina para explicar essa ilusão de ótica. E dependendo do material que você utiliza, vai haver uma mudança drástica de personalidade desses personagens. Então o material também ajuda a compor qual vai ser a atmosfera do filme mesmo. Eu sou Apolo 1, eu tenho 5 anos e eu faço a voz original de Luca. Olha, mamãe, parece neve. Igualzinho. Agora eu tô feliz. Ótimo. Como é que foi a gravação? Foi legal, minha gravação lá no estúdio. Aquele bonequinho, a voz, Sim. pronto. Aí aquele bonequinho tem um vovô. Aí tu tá fazendo agora, falando do vovô. Filho, me ajude. Eu não vou falar novamente. Vamos, levante. Eu sou atriz de teatro pernambucana. Pode repetir o que de novo? Luca, agiliza, desliga a TV, vamos ter que sair. Não é pesado, mas Sim. é como se... Eu não posso dizer o que eu ia dizer. O processo de voz, principalmente, né, que eu faço para o teatro é completamente diferente do processo de voz que eu fiz para essa voz original, para essa dublagem. Eu acho que o teatro, a minha voz pensada para o teatro é tudo mais amplificado. E aí, fazer uma gravação no estúdio, tá ali, né, o microfone pertinho. Então, a altura da voz, a respiração, a embargação da voz, as pausas, eu acho que elas são muito, muito mais marcadinhas do que o processo no teatro. Mãe. Ô, mamãe. Ô, mamãe. E pensar também em Luca, né? Que foi meu filho quem fez e que é uma criança de 5 anos, né? Pensar a forma que ele poderia falar e aí fazer com que ele não se cansasse, né? Eu sempre fui muito fã de filme de animação. Desde criança, sempre fez muito parte da minha vida, assim, até hoje. Sempre estou assistindo e reassistindo os filmes. Sempre fui muito apaixonada de saber as falas mesmo, de gravar as falas, de entender as referências e tudo mais. Precisa descansar. Ei, pequeno, seu avô precisa descansar. Morrer é como se mudar para uma outra casa. E os meninos super confiaram em mim, super apostaram que eu daria conta e tal. E é minha primeira dublagem. Vários momentos eu lembrava do meu avô, quando a gente estava fotografando horas e horas. O personagem Luca, que é a criança, ele vem do meu irmão, que se chama Brian Lucas, e Nino, que é o nome do avô, do curta-metragem, é um diminutivo de menino, que era como meu avô me chamava algumas vezes durante o período que eu fiquei com ele. Meu avô guia o curta de uma maneira e guiou as filmagens de uma maneira muito bonita, assim. Eu nunca contei a ninguém, é uma grande lembrança boa que eu tenho do meu avô, assim. Bom, eu espero que o Eu Nunca Contei a Ninguém possa
possa chegar para vocês da mesma forma bonita e sensível que chegou para a gente durante todo esse processo. Espero que vocês gostem, espero que vocês se emocionem, assim como a gente está emocionado de estar terminando e compartilhando isso com vocês. E a gente se vê numa próxima. Bom filme. Chega! Meu Deus, eu tô vivendo isso. Como fã de animação, eu tô vivendo isso, não tô acreditando.